A regra de aposentadoria tem gerado muitas dúvidas nos trabalhadores. E para esclarecer esse tema, nós convidamos o advogado previdenciarista, Dr. Rômulo Fiuza. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço pelo convite. Bom, para começar, qual é a idade mínima que a pessoa precisa ter para ela se aposentar agora em 2025? Então, desde 2019, que foi criada a nova regra da Previdência, houve uma alteração muito grande nas regras anteriores que havia até então, e essas regras são escalonadas. Então, entre 2019 e 2031, vai haver anualmente uma alteração nas regras de aposentadoria. Todos os anos vai ter um aumento de 6 meses na idade mínima. Então, as regras que valem hoje, em 2026, vão valer 6 meses menos, 6 meses a mais, em seguida 6 meses a mais, até 2031, certo? Então, atualmente, as regras são as seguintes: pelo menos 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens, na regra da aposentadoria por tempo de contribuição, e 59 anos de idade para as mulheres e 64 anos de idade para os homens. Essas são as regras para a aposentadoria por tempo de contribuição. Já na aposentadoria por idade, que são as regras que você tem que ter um mínimo de idade para se aposentar, mesmo com contribuição menor, você tem que ter 62 anos de idade se for mulher e 65 se for homem, e tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição, seja de trabalho seletista com carteira assinada, ou no caso do MEI ou do empresário, tem que ter registrado no CNIS, do INSS, esse tempo de contribuição mínima. Porque essas regras elas estão ficando cada vez mais rígidas. A gente tem a impressão que parece que não vai conseguir se aposentar. A gente que é jovem, no caso. Essa pergunta é excelente e talvez não seja muito tocado o assunto, mas está virando cada vez mais um tema relevante. O motivo de tudo isso é que a população brasileira está ficando cada vez mais velha e está tendo cada vez menos filhos, né? Para uma população ser reposta, você precisa de ter pelo menos 2,1 filhos por mulher. Esse número é uma média, então algumas mulheres teriam que ter 3, outras pelo menos 2. E isso não está acontecendo no Brasil. Com o fato de que o Brasil evoluiu economicamente, socialmente, politicamente, as mulheres e os homens, principalmente as mulheres, começaram a ter acesso ao ensino superior, começaram a ter uma projeção de carreira, e esse efeito aconteceu no mundo todo, no Japão, na Coreia, na China, na Europa, e isso reflete num fenômeno que é o fenômeno do decréscimo da quantidade de nascimentos por mulher. E associado a isso, a essas mudanças sociais, as pessoas morrem mais tarde. Então, há 40 anos atrás, uma pessoa de 50, 60 anos era considerada um vovô. Hoje em dia, uma pessoa de 60 a 50 anos está na flor da idade. Então, esses dois fatores associados fazem com que os países, o Brasil está entre o top 10 dos que estão tendo menos nascimentos no mundo, eles sofram um problema de instabilidade nos seus sistemas previdenciários nacionais. O Brasil é um deles. Então, o que é que acontece? A aposentadoria, ou o sistema previdenciário, ou o INSS, você não recebe sua aposentadoria pelo dinheiro que você contribuiu. O que você está fazendo, que você está contribuindo agora, é pagando para as pessoas que já estão aposentadas. Então, aquele aposentado da sua família, aquele dinheiro que você contribui todo mês no INSS, ele que está pagando a aposentadoria. Então, por enquanto, a regra funciona porque existem mais jovens e menos idosos, mas isso está se invertendo. O IBGE, por exemplo, relatou agora no último censo de 2020, que aconteceu em 2022, que a população de Salvador, por exemplo, perdeu 10% da população pela baixa de nascimentos, entre outros fatores, mas esse foi um dos fatores principais. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Aqui na nossa região metropolitana de Feira, que Feira foi uma das pouquíssimas cidades não atingidas por essa queda populacional. Então, Feira está mantendo esse índice, né? Isso, por causa da imigração das pessoas das regiões mais próximas. Mas Tanquinho, por exemplo, que tem uma população pequena e já idosa e já muito rural, perdeu também 10% da sua população. Então, esse problema, que é um problema social mundial, que muita gente associa a queda dos direitos previdenciários tem a ver com questões políticas, não necessariamente. O que está acontecendo é um fenômeno social mundial que tem relação com a própria elevação do Brasil socialmente. As pessoas ganham mais direitos, as pessoas morrem mais tarde, as mulheres buscam mais suas carreiras, e isso leva naturalmente a uma queda populacional, tanto que a gente não vê mais crianças nas ruas como a gente via antigamente.
E é essa a principal causa. Então, é muito importante a gente focar no fato de que as regras atuais, elas podem ser provisórias. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente pode ter outras regras ainda mais apertadas, com idades ainda maiores. Então, quando a gente chegar em 2031, pode haver uma nova reforma. Então, isso é uma coisa que vários advogados falam nas últimas entrevistas, nos últimos anos, que a gente não tem como planejar. O que a gente faz mais é um ajuste para as pessoas que estão se aposentando agora, ou que vão se aposentar nos próximos anos. Mas a previsão para as pessoas que têm aqui 20, 30 anos de trabalho pela frente pode ser totalmente diferente da atual. Então, ainda dá tempo de ter esperança que a gente vai se aposentar. Doutor, foi muito bom o senhor esclarecer esse ponto em relação às pessoas que contribuem. Porque muita gente acaba reclamando, falando, eu contribuí a minha vida toda e como assim não tem dinheiro? Exato. O sistema atual é um pouco, talvez, pejorativo dizer, mas o sistema atual, e isso não é só no Brasil, deixando claro que não é uma questão brasileira, mas é uma questão mundial. O sistema previdenciário do mundo inteiro, fora exceções como no Chile, por exemplo, ele é piramidal. Então, as pessoas que estão trabalhando sustentam as que não estão, que estão aposentadas. Então, se tiver mais idosos, por exemplo, num grupo de 10, se tiver 5 pessoas trabalhando e 5 idosos, o sistema ainda está equilibrado. Mas, e no momento que tiver 7 idosos e 3 trabalhando, o percentual de contribuição, que é pequeno já, não consegue sustentar todas essas pessoas. Então, é um problema progressivo que está crescendo no mundo inteiro. A gente tem que ter mais jovem trabalhando e menos idosos. Exatamente. Para um sistema equilibrado na forma atual, a gente precisa ter muito mais jovens trabalhando do que idosos. Então, se tem menos crianças nascendo e pessoas morrendo mais tarde, o sistema se desequilibra. Mas você não acha também que essa questão da pejotização, ela influencia no caso dos jovens, muitos não estarem trabalhando na CLT e contribuindo para o INSS? A pejotização é um fenômeno que substitui a CLT por pessoas que trabalham como se empresários fossem. Só que o empresário, o MEI, a pessoa que que é sócio até em outras formas, ela tem que contribuir para o INSS também, então isso não tem efeito nenhum. Exemplo, você que é MEI, por exemplo, que você paga o DAS todos os meses, ali além dos impostos normais está incluída a contribuição previdenciária. Então você também contribui para o INSS. Quem nunca viu, muitas pessoas ainda não viram, se abrir o aplicativo do meu INSS, a pessoa que é MEI, ela vai ver lá as contribuições ao INSS para a aposentadoria dela em todo o período que ela contribuiu, desde que ela faça o pagamento da DAS todos os meses. Eu fiquei surpresa, eu achava que o MEI ele não tinha direito, só o empregado CLT. Muitas pessoas que são informais aqui em feira, que trabalham como camelôs, que trabalham prestando alguns serviços na zona rural, mas não estão vinculados ao rural, algumas pessoas que trabalham até no Firaguai, por exemplo, e têm a sua MEI, elas estão cobertas. Então, se você é mulher e contribui para a MEI direitinho, e aí você tem um filho, você vai ter o benefício previdenciário do auxílio maternidade, normalmente. Do mesmo modo, com a questão da aposentadoria quando chegar à idade, ou se sofrer um acidente, ou se tiver uma deficiência, acessar os outros meios previdenciários de cobertura, porque o INSS é um sistema de seguridade, né? Então, o MEI ele consegue ter todos os benefícios do CLT. Se ele estiver pagando tudo em dia, ele tem consegue que pagar, ter todos gente. os tem benefícios. Que pagar a notinha todo mês. Da pessoa que está contribuindo como seletista, desde que tenha todas as regras, né? O período de graça, pelo menos 12 meses de contribuição, tudo certinho. Doutor, e em relação aos produtores rurais, porque dizem que eles têm uma regra diferente, é verdade? Como é que funciona? O produtor rural ele não precisa contribuir, então ele simplesmente trabalha na zona rural e ele só precisa provar que ele trabalha na zona rural em modo de subsistência para poder ter todos os direitos previdenciários. Então, atualmente a regra é 55 para mulheres, 60 para homens e 15 anos de trabalho rural comprovado. Então, nas regras previdenciárias atuais, eles não foram regidos pela reforma de 2019. Então, tudo permaneceu do mesmo jeito que estava. Então, eles não foram prejudicados de nenhuma maneira, mas, da mesma forma que eu expliquei, eles podem ser eventualmente atingidos numa reforma futura. Só que, por causa do êxodo rural e tudo, e os grandes produtores também, eles estão vinculados a grandes empresas, então a quantidade de trabalhadores rurais que são vinculados está diminuindo gradativamente por causa das mudanças sociais do Brasil. Então, essa é uma das razões políticas pelas quais eles não foram atingidos, mas isso não é garantia nenhuma de que isso vai continuar no futuro, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Mas, por enquanto, as regras são essas. E como é que eles podem fazer essa comprovação? Porque
porque podem existir casos em que a pessoa ela tem um parente que é produtor rural, mas ela migrou e vive na cidade e não contribuiu para o INSS como devia. E aí depois ela volta querendo se aposentar como produtor rural. Como é que é feita essa comprovação? Olha, no caso da pessoa que trabalhava na zona rural e depois foi para a zona urbana, que talvez tenha trabalhado na zona urbana em um emprego seletista ou abriu uma MEI, trabalhando como autônomo, essas pessoas têm direito à aposentadoria híbrida. Cada caso é um caso, mas existe uma forma de mesclar o tempo de trabalho rural, que não teve contribuição, porque não precisa, né? E o trabalho urbano, que teve contribuição, e aí ela consegue atingir uma aposentadoria híbrida. Mas como cada caso é um caso, não tem como você mensurar agora, tem que analisar as provas que a pessoa tem que analisar o tempo urbano, o tempo rural, se ela trabalhou em regime de subsistência na época. Inclusive, dependendo, algumas situações você consegue aposentar, incluir no tempo híbrido pessoas que trabalharam desde a infância na aposentadoria híbrida. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou a partir dos 8 anos, talvez antes, muitos casos aqui na nossa região, né? Desde os 8 anos na zona rural e com 25 anos se mudou para a Feira de Santana e, sei lá, abriu uma barraca e abriu um MEI e começou a contribuir. Ela pode ser que ela tenha direito a uma aposentadoria híbrida usando esse tempo de contribuição, desde que provado que aquele trabalho era rural de subsistência. Aí existe uma infinidade de provas. Se seus pais tinham um terreno rural, eles se aposentaram como rurais, até a própria cópia do processo administrativo no qual eles se aposentaram é utilizada. As pessoas normais que se aposentaram como rural, normalmente elas vão ter documentos rurais da roça, documentos de compra de sementes, de benefícios dados pelo governo do estado e pelo governo federal, como o PRONAF, por exemplo. Então são infinitas as formas de provar. Então, como o trabalho do advogado é utilizar todos os meios permitidos em direito para provar alguma coisa, então cada caso é um caso, mas tudo é possível desde que você realmente esteja naquela situação, desde que você tenha a forma realmente de provar que você efetivamente trabalha e você está seguro. Doutor, como é que é a regra de transição por idade? Então, quando houve a reforma da Previdência em 2019, houve a necessidade de ajustar as pessoas que estavam na expectativa de se aposentar, faltava muito pouco tempo. Então, ao invés de pegar e acrescentar 10 anos de contribuição, 10 anos na idade, e as pessoas que estavam trabalhando iriam receber um balde de água fria. Exatamente, principalmente pessoas com muita idade. Então, o governo, até para acalmar o clamor social, porque talvez o Brasil pegasse fogo se fosse feito tudo de uma vez na época, foi criada a regra de transição. E a regra de transição é essa justamente que a gente explicou no início do nosso vídeo. Em 2025, a gente tem uma idade específica, em 2026 vai ser acrescentado 6 meses, em 2027 vai ser acrescentado mais 6 meses, até chegar em 2031 com o tempo estabilizado e talvez ou não tenha uma nova reforma. Mas a regra de transição é justamente essa, vai aumentando a idade e o tempo mínimo de contribuição a cada ano, que é o que a gente está acontecendo em 2025. Isso foi para não frustrar quem já estava planejando, porque tinha muita gente que estava planejando, falando, olha, em tal ano eu vou conseguir me aposentar, eu já atinjo a idade de contribuição. E aí tomou aquele banho de água fria. E é por isso que foi criado o sistema de pedágio, né? Que é outra forma. Então, se você fosse atingido, mas faltasse X tempo para se aposentar, exemplo, uma pessoa que em 2019 faltaria com a criação das novas regras, os reajustes e tudo, porque cada caso é um caso, faltasse, por exemplo, 4 anos para se aposentar. Então, utilizando o pedágio, ela poderia contribuir 50%, um pedágio de 50%, por exemplo, ela contribuiria um acréscimo de 2 anos, além do necessário, para poder se aposentar sem que ela fosse atingida tão violentamente por essas regras. Foi mais para prevenir aquelas pessoas que estavam na beira de se aposentar de sofrer ainda mais. A mesma coisa existe com pedágio de 100%, só que ela teria que contribuir o período todo, que faltaria com as novas regras, mas como compensação ela teria um salário maior do que ela teria se ela tivesse se aposentado na regra principal. Obrigada, doutor. A gente vai para o intervalo, mas na volta a gente continua com o Dr. Rômulo, tirando todas as dúvidas de vocês, falando sobre LOAS. Então não sai daí que já já a gente volta. O Tô no Meu Direito tá de volta e a gente continua conversando com o Dr. Rômulo agora sobre LOAS.
Doutor, o LOAS, ele é uma espécie de aposentadoria? Muita gente pensa que está aposentado, que está recebendo uma aposentadoria, mas na verdade o LOAS, ou o BPC, que é a forma correta de falar, porque LOAS é uma abreviatura de Lei Orgânica da Assistência Social, e BPC é o benefício de prestação continuada, que é efetivamente o nome do benefício. Muita gente pensa que está aposentado porque é o INSS que paga, porque parece uma aposentadoria de todas as formas, mas na verdade não é. O BPC/LOAS é, na verdade, um benefício assistencial. Como é que ele funciona? Tem duas formas de receber o BPC. A primeira é caso você seja deficiente e essa deficiência lhe incapacite e, adicionalmente, você viva numa família cuja renda per capita seja de 1/4 de salário mínimo por pessoa, ou caso você tenha mais de 65 anos e você viva numa família, numa residência em que a renda per capita seja de pelo menos 1/4 de salário mínimo por pessoa. Então, muitas pessoas que não trabalharam na zona rural, tiveram empregos informais a vida toda, moraram na zona urbana e elas nunca contribuíram para o INSS, essas pessoas, elas não têm como se aposentar. Então, quando elas atingem 65 anos, elas acessam através de um advogado, através do CRAS, através de algum órgão público, dependendo do município que elas moram, elas conseguem tentar acessar, na maioria das vezes elas conseguem, o BPC. Então, muita gente que pensa que está aposentada, na verdade ela está recebendo um benefício assistencial, que vai durar de 65 anos até o fim da vida dela, desde que as condições socioeconômicas da família dela não mudem. Então, elas recebem atualmente um salário mínimo por mês, a mesma coisa com deficientes, com autistas, com pessoas que têm, com crianças que têm outras Crianças autistas, elas têm direito? Elas têm direito ao BPC, né, porque desde que a renda per capita da família seja permissiva, 1/4 de salário mínimo por pessoa, elas vão poder receber esse benefício previdenciário, que na maioria das vezes é utilizado, no caso das famílias de pessoas com deficiência, para sustentar os gastos que a família vai ter com médicos, com tratamento, com deslocamento. E no caso da pessoa idosa, simplesmente para evitar que as pessoas vão para a mendicância. Porque antes da criação do BPC lá nos anos 70, nos anos 80, essas pessoas idosas, quando não conseguiam ser sustentadas pela família, elas iam acabar na mendicância. Então, o BPC LOAS, ele é absolutamente fundamental para equilibrar o tecido social brasileiro, porque se não fosse assim, a gente teria um índice de pobreza tão grande que a economia poderia ser prejudicada por isso, né? No caso, então, se o idoso ele chegou nessa condição, ele não tem mais capacidade de trabalhar e não tem dinheiro. Isso. Mas os filhos têm condição e não moram com ele. Ele ainda assim ele ainda assim poderia receber o BPC? Poderia, porque como é que funciona na prática? Quando a gente vai fazer na capacidade de advogado, ou o pessoal do CRAS vai fazer. Você faz um cadastro no CadÚnico com o grupo familiar da pessoa. O grupo familiar não é o filho, o neto, os parentes. É as pessoas que residem naquela residência. Então, se tiver um idoso naquela residência, que mora sozinho ou com sua esposa, e eles não têm renda nenhuma, mas os filhos, sei lá, que moram em outra cidade, ou até na mesma cidade, mas moram em outra casa, tem sua família, seus filhos, aquilo ali não tem nenhuma relevância para o cálculo da possibilidade da pessoa receber o BPC. O que vai ser utilizado como regra de cálculo é a idade, a renda per capita do grupo familiar, e a renda per capita do grupo familiar é calculada pelas pessoas no grupo familiar que está cadastrado no CadÚnico. Então, toda vez que você for buscar o BPC LOAS, você precisa chegar no CRAS da sua cidade ou do seu bairro e cadastrar o seu grupo familiar. Isso também é utilizado para vários outros benefícios sociais, como o Bolsa Família, por exemplo. Então, você vai lá e diz, tem eu naquela minha casa, naquele meu endereço, e tem minha esposa, 2 idosos, por exemplo. Aí, a partir daquilo ali, vai ser calculada a renda per capita deles, que, imagino eu, seria 0 ou seria um valor mínimo. A gente, por exemplo, um dos primeiros casos, há anos atrás, quando eu comecei a advogar, foi eu aposentei não, né? Eu consegui obter o LOAS para uma trabalhadora que era catadora de recicláveis lá no bairro Irmã Dulce, perto da Igreja dos Capuchinhos. E ela nunca tinha contribuído, era uma catadora, ela não tinha filhos, só tinha um filho que morava em outro estado, que também não era uma pessoa de posses. Ela, se fosse pela regra normal, ela teria que trabalhar até os 80, 90 anos se ela vivesse tudo isso. E não teria capacidade também, né? Porque é um trabalho que puxa muito da pessoa. Exatamente. E aí a gente conseguiu porque a residência dela, e não é tão simples assim.
Dependendo da situação, por exemplo, se o INSS negar para algum detalhe técnico, quando você ajuiza a ação, porque toda vez que você não tem um benefício negado, você tem a opção de ajuizar uma ação na Justiça Federal, certo? É a maioria do trabalho dos advogados previdenciaristas. Aí, quando é feito isso, vai haver uma perícia com assistente social que vai na casa da pessoa, vai averiguar as condições, vai fazer uma entrevista, não é nada solto, muita gente pensa que é uma coisa totalmente desorganizada, mas não é, é bem criteriosa, e ele vai averiguar isso. Ele vai fazer um laudo, vai juntar no processo, e aí, a partir daquele laudo, o juiz vai definir se o laudo for favorável, sim, explicar que a pessoa não tem uma renda per capita menor de 1/4 de salário mínimo por pessoa, se tem mais de 65 anos, que vai haver o deferimento do benefício, que a pessoa vai usufruir dele, a pessoa idosa, que é o caso daquela nossa primeira cliente há anos atrás e é o caso de muitas pessoas na nossa cidade, na nossa região metropolitana. Doutor, como muita gente acaba pensando que o BPC ele é uma espécie de aposentadoria, quando o cônjuge falece e ele recebia esse benefício, eles vão atrás da aposentadoria por morte. E aí, como é que fica essa situação? Isso. Nos benefícios normais, você tem direito à pensão por morte se você for cônjuge ou se você for um filho menor de 21 anos. Mas no BPC, como é um benefício assistencial, não existe nem pensão por morte para o cônjuge sobrevivente ou para os filhos, e muito menos 13º, por exemplo. É um benefício assistencial. Ele não te dá nada além do que o mínimo, né, legalmente falando, da forma que foi desenhada a lei de orgânica de assistência social, para a sua sobrevivência, que por enquanto é um salário mínimo. Inclusive esse ano de 2024, ano anterior, houve uma discussão forte no Congresso Nacional, um debate que não teve muito fruto, porque foi rejeitado pela maior parte da opinião pública na época, mas pode ser debatido depois, porque a gente não está seguro em momento nenhum por causa desses problemas de envelhecimento da população e de queda da natalidade, de se desindexar o BPC do salário mínimo. Então, houve uma discussão no Congresso e na sociedade também, de que você receberia menos que o salário mínimo. Funcionaria provavelmente como a regra de transição atual da aposentadoria. Então, provavelmente Mas isso iria congelar. não prejudicaria as pessoas? Prejudicaria muito. Por exemplo, hoje o salário mínimo é R$ 1.518, mas há anos atrás era R$ 800. Imagine que essa desindexação tivesse sido feita naquela época e tivesse fixado o LOAS em R$ 800 naquela época e hoje o salário é 1.518, as pessoas ainda que recebessem R$ 800 por mês. Hoje em dia, R$ 800 por mês não é capaz sequer de sustentar as compras do mês de várias famílias de 3 pessoas, de 4 pessoas. Imagine de idosos que dependem principalmente de uma alimentação especial, de medicação. De remédios, de medicação, de gastos com até clínicas populares, quando o SUS pode faltar eventualmente. Então, é perigoso esse tipo de coisa, mas a gente também tem que levar em conta que os governos no mundo todo e no Brasil também estão desesperados para tentar equilibrar o sistema e criam esse tipo de situação. Mas a maioria dos advogados, como a maioria da população, é radicalmente contra a desindexação do BPC do salário mínimo, porque o salário mínimo já é o mínimo e a gente não pode ficar tirando direitos das pessoas, porque isso vai prejudicar, na verdade, a economia como um todo. Vira um efeito cascata. Menos dinheiro na mão dos mais idosos, menos dinheiro na economia e menos dinheiro no bolso, até dos empresários que eventualmente poderiam ser contra ser a favor desse tipo de medida. E para finalizar, o que a pessoa precisa reunir para ela poder se aposentar? Ela chegou na idade, ela tem esse tempo de contribuição, como é que ela pode dar entrada na aposentadoria? Para a pessoa se aposentar, se tiver tudo certo com o CNIS dela, o CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é onde vai ser inscrita toda a vida laboral daquela pessoa. Ela vai apenas entrar no aplicativo do BNSS e protocolar o requerimento, né? É uma forma intuitiva, mas dependendo da idade ou até da escolaridade da pessoa, ela não vai saber utilizar. Ela pode buscar um auxílio ou nos órgãos municipais que podem existir, ou até com um advogado ou com outra pessoa que tem um conhecimento da própria família. Se tiver tudo certo com o CNIS dela, os trabalhos têm início e fim, o tempo de contribuição está certo e a idade da pessoa está certa, basta ela protocolar no próprio aplicativo e ela vai receber uma resposta em alguns meses, dependendo da situação, em 30 dias.
É fácil assim de acessar, de olhar? Como é que é? O aplicativo é de fácil utilização se você tiver o conhecimento básico da utilização de meios digitais. Não são todas as pessoas que têm, principalmente na nossa região, na nossa cidade, as pessoas com mais idade também não têm aquela alfabetização digital, mas se não acontecer isso, ela pode se dirigir ao INSS e fazer o requerimento presencialmente, certo? Mas acontece em algumas situações que a pessoa pode ter esse tempo de contribuição, mas o CNIS dela não está fechado. Exemplo, fulano de tal trabalhou há 20 anos atrás na empresa X, ele foi demitido dessa empresa, mas a empresa nunca lançou no CNIS o encerramento do vínculo, então está em aberto. Ela pode ter tempo de contribuição, mas aquele vínculo não está encerrado. Aí provavelmente o INSS vai negar por esse motivo, vai descrever ali que não tem, aí um advogado deve ser procurado, ele vai analisar o CNIS e se ele identificar isso, ele vai fazer o ajuste. Às vezes a gente consegue fazer administrativamente e pedir administrativamente de novo, às vezes a gente tem que judicializar, mas se tiver tudo correto, se a pessoa tiver com todos os vínculos certinhos lá, com início e fim de todos os trabalhos que ela teve ao longo da vida, ela vai conseguir sim, ou presencialmente ou pelo aplicativo, a aplicação do benefício. Obrigada, doutor, pela sua participação. Foi muito esclarecedor. Eu acho que para quem está em casa já sabe até como se aposentar, já está especialista nisso, mas só para quem já está na idade mesmo, gente. Não adianta tentar sem ser a sua idade, mas caso tenha algum problema, pode procurar o doutor aí que ele te ajuda. Tá certo. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço a você, Daniela, e a TV Brasil, a TV Feira, pela oportunidade de dar um auxílio à nossa população. O Tô no Meu Direito vai ficando por aqui e eu te encontro na próxima semana.